Primeiro você tem que ter um sonho, depois determinação e a luta. Trabalhava no mercado tradicional e ganhava muito pouco, queria ganhar mais e fui buscar uma oportunidade de novo no mercado tradicional. Sempre eu trabalhei com um foco de realizar meu sonho. E o meu sonho sempre foi viver de lazer. Então eu consegui meus objetivos no nível que eu estou hoje, é ajudar as pessoas a enxergar essa proposta de negócio, a motivar elas a realizar o sonho delas. Se trabalhar duro, os resultados vêm. Me formei em terapia ortomolecular, em física quântica, montei uma clínica, mas assim mesmo eu não contive êxito. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse processo, de ter pessoas que hoje têm sua casa própria, outras pessoas que têm o seu automóvel. Eu já estive em grandes hotéis e a soma dos talentos leva todos a ganharem. E esse projeto é um projeto que eu vou embora e ele continua. Então isso que é bacana, isso que é legal, é você saber que você faz parte de uma história de sucesso. Bem, eu nasci em São José dos Pinhais, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Minha família não é rica, mas tem uma condição de vida muito boa. E dentro da condição que minha família tem, meus pais sempre me deram do bom, do melhor, uma vida muito boa. 13, 14 anos, já ajudava meu pai nas empresas dele. Eu trabalhava no mercado tradicional como balconista numa loja de fechaduras. Durante um bom tempo, dava aula de saxofone, que é um dos meus hobbies. Gosto muito de tocar saxofone. Então eu trabalhava na loja de fechaduras das 9 às 6 e à noite dava aula de saxofone. Mas trabalhei também em quiosque de sorvetes, que era do meu pai. E comecei a estudar, fiz faculdade de engenharia de computação na PUC Paraná. Trabalhei vendendo computadores, onde montei uma empresa de computação e quebrei. Aí comecei a fazer direito, estudei 1 ano. Meu pai sempre falava que não se preocupe em conquistar grandes coisas, porque amanhã isso aqui será seu. Eu falei, não, mas eu não quero isso, eu quero agora, eu quero conquistar o meu espaço, o meu lugar. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Inglaterra. E quando eu cheguei no aeroporto de Londres, eu conheci uns brasileiros lá ao acaso. E me convidaram para morar ficar um tempo na casa deles, claro que dividindo o aluguel. Então, os primeiros 15 dias eu dormi no chão, de madeira, literalmente no chão. O colchão era um cobertor que eu dormia enrolado, isso minha família não sabe. E o primeiro trabalho que realmente eu trabalhei foi como lavador de pratos, das 9 da manhã até meia-noite. E era gostoso no primeiro dia, segundo dia também, terceiro dia tranquilo, mas no quinto dia eu já tinha pesadelos com pratos. Tinha 7 minutos de almoço e ficava em pé. Quando ia até meia-noite, então lá pelas 5, 6 horas você tinha 40 minutos para descansar. Com 2 semanas de trabalho, aí eu ouvi o meu supervisor comentar com o gerente do restaurante que eles iam estar analisando algumas pessoas que estavam trabalhando bem e iriam mudar de função. E aí eu pensei, vou dar o meu melhor para eu ser promovido. Então, cheguei mais cedo, fazia hora extra e trabalhei alegre, contente. Resumindo a história, na segunda-feira, o gerente manda me chamar. Eu pensei, que maravilha, vão me promover a garçom. Por que garçom? Eu já estava imaginando receber gorjetas em libras, dólares, euros. Falei, tá aí a chance de eu ganhar dinheiro. Aí o gerente daquela restaurante falou assim, Luciano, me acompanha. Puxou para a cozinha, eu pensei, vou ficar na cozinha, né? Falou, tá vendo, isso aqui era um banquinho. Eu pensei, já melhorou, vou trabalhar sentado, né? Eu pensei, a partir de hoje você vai sentar aqui e vai descascar isso. Eram 2 sacos de batata de 60 quilos cada um. Aí eu pensei, por semana? Falei com ele, ele falou, não, por dia. Não foi legal, era pior que lavar pratos. O tempo foi passando, tive trabalhos melhores, trabalhos piores. Trabalhei como entregador de pizza, distribuí panfletos nas principais ruas de Londres. Mas o que eu mais fiz foi trabalhar como delivery. Lá por 6 meses de trabalho eu resolvi voltar para o Brasil para resolver umas questões pessoais. E o que acontece? Aí estava o meu tio na casa dos meus pais e com a mesa cheia de produtos. Ele falou mais ou menos umas 2 horas e meia de produtos. Eu não entendi nada, mas vi que os produtos eram bons. Isso não me interessa, não quero, o meu foco estou voltando para Londres, eu ia ficar 3 meses aqui e voltaria para Londres. Então eu falei, não é o meu foco. Quando eu estava saindo, eu falei assim, Luciano, um gerente ganha de 3 a 5 mil reais por mês. O que você acha disso? Eu voltei e falei, como é que é? 3 mil por mês? Eu falei, mas tem que trabalhar quantas horas por dia? Ele falou assim, você faz seu horário, mas pelo menos 2 horas por dia, todos os dias. Eu não ganhava isso líquido por mês, trabalhando 14, 15 horas por dia na Inglaterra. Comecei o trabalho. Em pouco tempo, em 33 dias, cheguei ao nível de gerente. O segundo cheque foi R$ 2.600 líquido. O terceiro cheque foi R$ 4.000. O quarto cheque, R$ 8.140. O quinto, R$ 8.756. Quando eu recebi esse cheque de R$ 8.140, eu achei que eu estava rico.
Trabalhei 10 dias e fiquei 20 dias na praia, passeando, descansando. Quando chegou ao final do mês, eu descobri que com 8 mil eu não estava rico, porque eu gastei todo o dinheiro. Eu falei, e agora? O que será? O que vai acontecer, né? No outro mês, o cheque veio R$ 8.756. Porque eu parei um pouquinho para descansar, mas as pessoas da minha organização não pararam. Com 3 meses de negócio, eu conquistei um prêmio muito interessante na empresa chamado Incentivo de Ganho. A primeira coisa que eu fiz com esse foram 36 parcelas de $400. Eu comprei um terreno na minha cidade. Com 2 meses depois, esse incentivo ele aumentou, foi para 36 parcelas de $400. Aí eu comprei o meu primeiro carro com resultados deste negócio, que foi uma EcoSport. Depois veio uma S10. Depois o meu primeiro carro 0 km na minha vida foi comprado com esse negócio, foi um Peugeot 407, que eu comprei em dezembro de 2007, na época no valor de R$92 mil. Depois disso veio um New Civic. Com menos de um ano eu tive alguns problemas e eu perdi praticamente toda a minha organização. Eu comecei do zero, comecei a contratar novas pessoas, trabalhei uma época no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, com uma equipe que eu tenho lá. E comecei o trabalho, foram 2 anos de reconstrução, para chegar no nível que hoje nós temos. E hoje nós temos uma organização de mais de 300 gerentes. Eu tenho pessoas da minha organização com 5 anos de negócio que ganham R$4 mil por mês. Eu tenho pessoas com 4 anos de negócio que ganham 15, 20 mil reais por mês. Eu tenho pessoas com 2 anos de negócio que ganham mais de 40 mil por mês. Não é o tempo que importa. Importa é a sua vontade de aprender, crescer, mudar nesse negócio e o trabalho que você faz. Hoje, sonhos que acontecem na minha vida, que são realidade, não eram nem sonhos. Eu comprei uma BMW que tenho até hoje. Hoje a casa que eu moro é muito melhor do que eu imaginei. Hoje tem um estilo de vida que eu nunca pensei que poderia ter. E jamais, o mercado tradicional jamais poderia construir isso. Não nesse espaço de tempo, jamais. Nós temos até 10 anos para ser milionário neste negócio. Temos que ter pressa, mas não ansiedade. O que mais atrapalha pessoas neste negócio é a ansiedade. Eu vejo muitas pessoas que trabalham há 30, 40, 20 anos no tradicional e ganham R$1.000, R$2.000 por mês. Iniciam neste negócio, trabalham 3, 4 meses, não ganham 3 mil e desistem. É incrível como mudou o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor do que quando eu era no passado. Eu aprendi a lidar comigo. Então este negócio, este trabalho é um trabalho de puro crescimento pessoal. Mais de 8 viagens para os Estados Unidos, para o México já fui 2 vezes. Viagens a nível Brasil, perdi a noção, não sei dizer quantas, são muitas, muitas, muitas. Primeiro ano que teve visão de lucros no Brasil, eu não me qualifiquei. Segundo ano eu fui no evento e eu fiquei na plateia. No outro ano eu estava recebendo meu cheque, foi em Punta del Este. O que mais me satisfaz hoje é ver pessoas subindo no palco contando a história delas, que não tinham o que comer, não tinham uma esperança de vida, estavam em depressão, estavam com o carro com busca e apreensão, estavam pagando aluguel, faltava comida em casa, e através de uma oportunidade que nós levamos uma palavra, hoje a vida delas mudou. Hoje moram na casa que eles gostariam de ter, põem os filhos nas melhores escolas, conseguem viajar pelo Brasil. Então isso me motiva a trabalhar. Hoje as pessoas olham para mim e olham como uma pessoa que deu certo, uma pessoa de sucesso, e isso é bom. É como me disseram quando eu iniciei esse trabalho, que não seria fácil, mas valeria a pena. Eu nasci no interior e tive uma vida assim bastante difícil, porque meus pais queriam dar pra gente, para um filho, tudo que a pessoa precisa, e eles não tinham condição. Nós moramos em casa, por exemplo, de chão, não tinha piso, as paredes de taipa mesmo, e o teto era de palha mesmo, e às vezes o café que eu tomava era farinha mexida mesmo com café, e às vezes sem leite, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar. Então, dos meus 8 anos até os meus 18 anos foi desse jeito, porque trabalhar em interior, lavoura, roça, muito difícil. Você acorda assim cedo todos os dias, vai para a roça trabalhar, o sol muito quente, a gente usava aquele chapéu muito grande para proteger do sol, aquelas roupas muito grandes também para poder se proteger, né, de alguma forma. E eu fazia isso não gostando, porque eu queria algo de melhor. Eu pensava comigo, um dia eu ainda vou sair daqui, ainda vou ter um carro, ainda vou ter uma vida decente. Meu pai não deixava eu ir porque eu ainda não tinha idade. Então, depois que eu completei os meus 18 anos, aí surgiu realmente uma oportunidade de sair do interior. Foi
onde eu fui para o Rio de Janeiro, para trabalhar como doméstica. E foi assim uma viagem muito difícil para mim, porque eu ia trabalhar em uma casa de luxo, inclusive. E eu lembro que na época eu não sabia cozinhar. Eu fui para tomar conta da casa toda, né? Fazer todo o serviço. E foi muito difícil também, porque imagina uma pessoa que não tem comida para comer no interior, ir para casa de uma pessoa bacana, de uma pessoa decente, para aprontar pratos chiques para ela. Mas nessa mesma casa tinha uma pessoa que dava assessoria na casa e já sabia o jeito da casa, e eu tive que aprender a cozinhar em 8 dias, porque senão a moça disse que tinha outra pessoa no lugar, e eu fiz isso, aprendi a trabalhar em 8 dias. Na casa eu já dormia, já comia, e a gente tinha um uniforme, então não gastava praticamente roupa. Então o dinheiro era só mesmo para guardar e para ajudar minha mãe e meu pai, que não tinha muita condição no interior. E eu falava para eles que eu tinha fé em Deus, que eu ia ajudar eles a sair do interior e levá-lo para o Rio de Janeiro, e isso aconteceu realmente. Eu conheci uma pessoa amiga no Rio de Janeiro também, que eu chamo ela inclusive até de mãe, e ela me ensinou a bordar. E mais uma vez eu passei por mais um desafio, porque eu não tinha dinheiro para comprar máquina, que era uma máquina muito grande, só que a primeira prestação eu tinha que pagar, só que eu não sabia trabalhar ainda. E aí ficamos noites e noites aprendendo. Minha mãe, eu não tinha ventilador em casa na época. Minha mãe, eu lembro como se fosse agora, ela pegava um pedaço de papelão e ficava me abanando assim, porque era muito quente, muito calor. Acabou que eu aprendi, e a minha primeira mensalidade realmente eu consegui pagar. E era muito bom para mim sair de doméstica e trabalhar para mim mesma. Então eu trabalhei por conta própria como autônoma. Eu bordei mais ou menos um período de uns 10 anos. Bordado teve uma época que deu muito dinheiro, mas depois foi caindo. Foi outro momento muito difícil que eu passei na minha vida, porque aí eu já tinha 2 filhos, né? O dinheiro já não estava mais dando nem para pagar o aluguel, e foi aí que eu tentei fazer coisas diferentes. Assim, em relação à minha primeira casa, né? É uma casa muito simples, é tipo como se fosse um vagão de trem. Eu não tinha tipo uma cama legal para dormir. A casa era de Eternite, uma casa velha, muito velha. E as pessoas que olhavam assim, é tipo, puxa, como é que pode um ser humano morar nessa casa? Mas eu costumo dizer que era o meu cantinho que eu tinha, era o meu céu. E quando foi colocado à venda, ficou complicado para mim, porque eu não tinha dinheiro. E foi aí que uma amiga minha falou assim: Judete, eu estou trabalhando com os iogurte, onde vendedores meus, tipo assim, tem dinheiro pelo menos para se alimentar melhor, tem dinheiro para trocar os móveis da casa, essas coisas. Na época nós tínhamos assim um carro muito velho, que o carro não tinha lastro embaixo. E tinha umas tábuas, inclusive. E eu lembro que às vezes a gente tinha que ter cuidado, porque senão o pé ia no asfalto e a gente poderia ficar sem o dedo, sem a unha, enfim. E aí lotamos o carro e escolhemos uma rua. E aí eu bati na primeira casa e a pessoa disse: não estamos comprando nada hoje. E a segunda campainha apertava, a pessoa: ei, não estou precisando de comprar nada hoje. E na terceira casa também, a pessoa: não, minha filha, passa aqui semana que vem. E na quarta casa, a mesma coisa. Na quinta casa, a mesma coisa. Aí eu parei debaixo de uma árvore e eu falei com Deus. Eu falei: Deus, eu preciso vender esses iogurtes porque eu preciso comprar essa casa. Eu só tenho 6 meses para comprar a casa e eu não tenho dinheiro nenhum. Eu queria dar algo melhor para os meus filhos e não tinha. E às vezes a gente almoçava iogurte na rua, enfim. Aí depois dessa oração eu voltei de novo. E aí a partir daquela hora, todas as casas, parece que as portas se abriram e todo mundo realmente comprou iogurte. E aí eu trabalhei inclusive com outras coisas, né, outros tipos de vendas também, sem ser iogurte. Na época, eu tenho uma pessoa amiga que também trabalhava nessa empresa, que não estava legal, ela já tinha tido a experiência. E falei assim para ela: o que eu faço para entrar nessa empresa? Começamos a fazer o que ela tinha me orientado a fazer, que era divulgar os produtos e falar com as pessoas, dar oportunidade para as pessoas. Falei: meu Deus, eu vou cuidar de mim, vou ajudar as pessoas a cuidar delas também, a ter um estilo de vida diferente e ganhar dinheiro com isso. Isso me chamou muita atenção. Principalmente quando ela falou do gel dental, que eu iria escovar dente ganhando dinheiro. Falou que eu iria usar shampoo ganhando dinheiro, sabonete ganhando dinheiro. Eu falei: meu Deus, eu já faço isso. Só que ninguém me paga nada por isso. O nosso primeiro mês mesmo de trabalho já deu o quê? Deu R$ 1.700. O nosso segundo mês de trabalho que deu 5.400 alguma coisa. Aí eu já fiquei feliz. Quando eu estava trabalhando como doméstica, eu sonhava um dia ter um apartamento mais ou menos no nível da minha patroa lá, madame, sei lá. E hoje, graças a Deus, me proporcionou isso em apenas 6 anos de negócio. Eu não tenho só esse imóvel, mas tenho outro imóvel. Hoje eu tenho um carro que não é mais um carro como aquele antes, que
não tinha nem lastro nem nada. Então hoje realmente a minha vida mudou. Hoje a gente pode sentar em um bom restaurante, eu com meus filhos, a gente pode comer bastante sem se preocupar com o bolso como era antes, né? Enfim, viagens, temos do mundo. E é assim muito legal, porque são experiências fantásticas. Feliz. Agora, a minha felicidade maior e o meu sonho que eu ainda tenho e pretendo realizá-lo é de ajudar pessoas amigas também tá saindo de situações tão críticas como essa. Pessoa que tem sonhos também na vida e fazendo o que faz, ela não vai chegar em algum lugar. Hoje nós temos pessoas no nosso grupo que tem situações, inclusive, assim, bastante louvável. Pessoas que vieram de dificuldades e que hoje também vivem uma vida de realidade, de sonho diferente e que ganham muito bem. Isso é muito, 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 muito bom, muito bacana. E eu não faço isso sozinho. Eu tenho meus filhos que trabalham junto comigo. Meus parceiros de negócio são filhos, amigos, parceiros de negócio. Imagine se eu tivesse até hoje vendendo iogurte. Onde será que eu estaria? Meu Deus, eu jamais imaginava ter assim, uma empresa com um porte desse. Há 3 anos atrás, mas um amigo me explicou completamente de uma maneira errada, não quis nem conhecer mais a fundo. E depois de 1 ano e meio, outro amigo me chamou para uma reunião, foi bem simples de me chamar para a reunião. Fui para a reunião e assisti uma reunião caseira e me encantei no negócio. Confesso que no momento a pessoa que tinha me chamado não estava dentro do projeto, então aquilo não me inspirou muita credibilidade. Eu acabei me cadastrando realmente depois de umas 2 semanas. Um fato que eu encontrei uma latinha de energético no meio da rua, no meio da estrada, parei no meio da estrada, encontrei uma latinha de energético no meio da estrada. Falei, é um sinal isso daí, tenho que me cadastrar. Liguei pro meu amigo e falei, cara, quero me cadastrar. Ele ainda não estava dentro, eu me cadastrei com a pessoa que tinha chamado ele. E desde então minha vida tem mudado completamente. Quando eu conheci, estava num momento bem desafiador da minha vida. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, uma grande cidade. Tinha saído de Florianópolis, onde eu tinha estudado. Tinha ficado 7 anos da minha vida. E muito diferente, né, sair de uma cidade como Floripa para vir para São Paulo. Confesso que eu já estava 5 meses, já estava ficando maluco, louco para ir embora, para sair de São Paulo novamente. Eu estava me sentindo, sabe, correndo e não estava vendo resultado nas coisas que eu fazia. Eu escolhi fazer pelo estilo de vida que proporciona. Na época eu me apaixonei pelos produtos. O sonho do empresário, né? Na época eu tinha 2 empresas e eu estava muito preso a elas. Eu sempre sonhei muito por liberdade, por poder viajar o mundo, acordar a hora que eu quisesse, quando eu quisesse, e eu percebi que ia me possibilitar isso. Ter liberdade, poder ajudar o maior número de pessoas possíveis e ser livre. Foi esse o motivo que eu entrei no negócio. Eu sou completamente apaixonado pelos produtos, conseguiu unir realmente a qualidade dos produtos e ter produtos excelentes, mas além disso ter produtos excelentes para o marketing de rede, que são produtos extremamente simples, consumíveis, duplicáveis, e isso torna o nosso negócio muito, muito mais simples, né? Todas as pessoas que eu convivo e que experimentam os produtos realmente ficam fascinadas. Um dos maiores desafios que eu encontrei nesse negócio foi o fato de como eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu tinha muito poucos amigos aqui, então era muito difícil, né, meus amigos que moravam longe, tentar explicar o projeto para eles por telefone, por Skype, eu mandar eles irem nas reuniões. E incrível que meus melhores amigos acabaram até hoje, não estão dentro do projeto, poucos que acabaram se envolvendo comigo. E eu não sei se porque eles não acreditaram no negócio ou neles mesmos, porque eu acredito que a chave desse negócio é você acreditar em si mesmo, no produto, no projeto e no marketing de rede, mas a chave é você acreditar em si mesmo. Eu nunca pensei em desistir em nenhum momento, mesmo quando estava desafiador, nunca passou pela minha cabeça desistir. Era o momento mais feliz do meu dia, quando eu saía do trabalho e podia ir na reunião da Monavi, me encontrar com aquelas pessoas fantásticas, que lá me recarregava de energia para o próximo dia. Então fazer para mim sempre foi muito gostoso, eu sempre gostei, eu sabia que uma hora ou outra eu ia encontrar as pessoas certas. Como eu já era empresário, eu já estava acostumado às vezes a trabalhar para não ver o resultado imediato, então para mim todo o caminho foi muito gostoso apesar dos desafios, das dificuldades. Para mim o segredo do sucesso nesse negócio é acreditar, né? 90% desse projeto é crença, os outros 10% é ação. Não adianta também você acreditar muito e não fazer. A maioria das pessoas que se envolvem, elas não têm noção do tamanho do negócio e elas não encaram esse negócio realmente como ele deve ser encarado, como um negócio gigantesco. Elas encaram como um negócio pequeno, como um hobby, como algo muito, muito superficial. E eu não, desde o começo eu já tinha certeza que seria algo que iria mudar minha vida e que seria o veículo para a realização de todos os meus sonhos. Então a chave do sucesso para mim nesse negócio é acreditar e foco, comprometimento. Às vezes eu faço projeções, às vezes penso comigo mesmo, num plano tradicional eu demorei 30 anos, se eu tivesse muita sorte, para alcançar a fase que eu estou vivendo hoje.
na minha vida, né? Então eu ia perder a melhor fase, o melhor período da minha vida. Então hoje estou podendo curtir um estilo de vida, eu acho que na melhor época possível, agora. Então vi uma ferramenta incrível que alavanca demais o nosso negócio, nossos sonhos. Eu nem sabia que venda diretas e marketing de relacionamento existia. E hoje apresento o projeto, compartilho ele todos os dias e já vi diversas pessoas chegando em mim falando: nossa, Caio, depois que eu conheci o projeto, fiquei 3 noites sem dormir, porque na verdade enxergou e conseguiu visualizar tudo que eu também consegui visualizar. E para ser bem franco, eu estou há 9 meses sem dormir, depois que eu conheci, minha vida realmente transformou. O que mais me chamou a atenção no projeto, quando eu conheci a oportunidade de negócio, é que apenas abrindo a boca 2 vezes por dia, eu podia gerar uma riqueza absurda, tomando os produtos e compartilhando o negócio. Depois desse tempo desenvolvendo o projeto, nesse curto tempo, eu vi como é legal saber que da sua boca propagou a mudança de vidas de milhares de pessoas. Né? De saber que pessoas estão mudando de vida, pessoas estão gerando algo a mais, construindo sonhos, e saber que por causa de você, que muitas pessoas acabaram conhecendo o negócio, isso é bom demais. Nossa recompensa, né, financeira é justamente por causa disso. Quem ajudar mais pessoas, ganha mais. Para mim, o grande diferencial para obter sucesso dentro do nosso negócio é acreditar. Acreditar na empresa, nos produtos, no projeto de negócio, em você. Eu encaro o projeto, uma coisa que eu acho bem legal e bem fascinante, é que todo dia que eu acordo parece que é o primeiro dia que eu encaro todo dia como se fosse o primeiro, né? Porque eu nunca tive dúvida nenhuma, né? Desde o meu primeiro dia, e todo dia parece meu primeiro dia que eu vou chegar no topo, né? Dúvidas, eu acho que é a palavra que nunca veio na minha cabeça. E desenvolvimento pessoal, para mim, é uma das coisas mais importantes dentro do negócio, é uma das coisas que eu pude avaliar até em mim mesmo, porque, gente, não tem jeito. O seu bônus cresce a partir do momento que você cresce. Eu sinceramente não gosto do que eu faço, eu tenho prazer de fazer esse projeto, desenvolver esse projeto. E para mim, liberdade não tem preço. Uma das maiores sensações para mim, né, sensações humanas é a liberdade. Liberdade de poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, se você quiser. Então é isso que o projeto me cativa e que mais me fascina, poder ter essa liberdade. Eu sempre fui muito sonhador. Né? Desde a época de escola, de faculdade, na verdade eu nunca fui até um bom aluno, sempre fui um dos piores. Eu sempre falava, né, tanto para meus amigos, meus colegas, que aos 30 anos eu poderia optar não trabalhar mais por dinheiro. Mas nunca tive algo concreto, né, que pudesse ser uma ferramenta que pudesse me levar até lá. Está sendo uma ferramenta incrível, né? Está proporcionando que o sonho, esse meu sonho, né, comece a se tornar realidade. E agora eu acredito sim que eu possa alcançar, trabalhando forte, continuar trabalhando com esse comprometimento, alcançar esses meus objetivos. Se eu fosse deixar um conselho aqui para todo mundo hoje, seria: busque um motivo para você apresentar esse projeto todos os dias, né? E buscar as pessoas que querem, que a empresa ela te paga extremamente bem. Porque depois de desenvolvendo o projeto por um tempo, eu percebi, gente, tem pessoas loucas aí fora querendo conhecer. A grande questão é de que boca o pessoal vai ficar sabendo, se é da sua ou é da minha. Beba, sinta e compartilhe. É isso que eu faço desde que eu comecei o negócio. Há 9 meses atrás, eu era um rapaz comum de 25 anos, fazendo a mesma coisa que todos os outros fazem, e hoje eu tô aqui. Eu iniciei essa atividade há cerca de 20 anos atrás. A minha mãe, Dona Glória, começou a usar os produtos, teve bons resultados. Com isso me arrumou 7 clientes e com esses 7 clientes eu ganhei aproximadamente $300. $300 você não fica rico, você não fica milionário, mas faz uma grande diferença quando você ganha uma média de $1.000 por mês. Eu ganhava 1.000, minha mulher ganhava outros 1.000, era mais ou menos $2.000. $300 a $500 extra fazia diferença. E eu entrei para isso. Estudei administração de empresas. Então aí começou um segundo processo na minha vida, que era, segundo plano, vamos dizer assim, de vida, que era ser um executivo no exterior, trabalhando em grandes companhias. E foi aí que eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu já estava com 38 anos de idade, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tinha muitos sonhos, queria realizá-los, eu queria ter minha própria casa, eu queria viajar pelo mundo, eu queria ser alguém. E foi aí que um pequeno anúncio do jornal lá em Israel me trouxe para... Eu me cadastrei sem saber que aquilo no final ia se tornar a minha vida. Sou engenheiro civil e antes eu tinha um negócio próprio, trabalhava com posto de gasolina e outros negócios e eu não estava satisfeito com o meu estilo de vida. Naquela época bateu na minha porta e mudou completamente o rumo da minha vida. Durante o primeiro ano de negócio, eu coloquei foco total
e coloquei a atividade como a minha atividade principal nesse primeiro ano. E eu cheguei na equipe de presidência no final do ano. Eu tinha 4 lojas de confecção infantil. Fui para o comércio porque eu queria ter independência financeira, liberdade, tempo, ficar com os filhos. Meu sonho realmente era poder estar sempre próximo dos filhos. Mas depois de 14 anos, meus sonhos estavam todos engavetados. E foi quando uma cliente me chamou e me apresentou um jovem que me falou dessa oportunidade. Ele falou que era simples, que qualquer pessoa poderia fazer esse negócio, baixo investimento, mas o que mais me marcou, que chamou a atenção, foi quando ele falou que essa empresa transformava a vida das pessoas. Eu marco as datas que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com os meus filhos, então eu não preciso perder datas deles, eu não preciso perder nada, porque está tudo na minha agenda. Eu posso criar a minha agenda do jeito que quiser. Cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas coisas que gostaria de ter. Então, basicamente, se você se focar no que você gosta, com o tempo e com saúde, você é um dos caras mais ricos do mundo. Comecei a perceber que oportunidade era essa de uma mulher poder trabalhar junto de seu marido, né, a partir da sua casa, né, podendo proporcionar aos seus filhos e à sua família um contato, né, mas claro que no princípio a gente tem que focar, tem que trabalhar, mas a verdade é que a gente constrói esse estilo de vida, né? E hoje a gente tem esse privilégio de poder, no meio da semana, estar com o filho, sair para almoçar fora com o filho, ou assistir alguma atividade do filho. Nós já fomos nos lugares mais bacanas, já tivemos em Vail esquiando, nós já tivemos em Jackson Hole para uma experiência americana, nós já tivemos em Beijing, nas Olimpíadas da China, que foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Então, permite realmente para nós um estilo de vida maravilhoso, somos um time bacana. E o bom disso é que não há lugares marcados, não há lugares reservados. Qualquer um que está começando e vendo isso aqui pode chegar lá, se tiver muita ambição e muita vontade e muito trabalho, porque não chega lá por acaso. No final do meu primeiro ano, a gente já estava realmente começando a realizar alguns pequenos sonhos, né, algumas viagens, porque eu sempre fui apaixonado por viagens, então comecei a ter viagens maravilhosas com relação a esse negócio, e aí começou a mudança na qualidade de vida. No meu segundo mês que eu entrei no negócio, eu tive férias da empresa que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de trabalhar um mês inteiro, e aí descobri uma coisa muito interessante. A vida é muito curta para a gente fazer coisas que a gente não gosta. E eu acredito sinceramente que para uma pessoa ter sucesso, ela não pode ser motivada só pelo dinheiro. Então eu acho que para você ter sucesso na vida, você tem que fazer uma coisa que você gosta. E claro, tudo o resto é uma consequência. E eu pensei inicialmente, será que eu vou ter tempo de fazer essa atividade? Né? Principal coisa que veio na minha cabeça. A diferença é que prioridade a gente coloca no tempo que a gente faz. Para onde a gente quer ir no nosso futuro? O que é que a gente quer estar realizando, construindo no dia a dia? Então, mesmo em tempo parcial, muito pouco tempo, em paralelo ao horário do consultório, não deixei a profissão, comecei em paralelo o negócio. E em 4 meses eu já ganhava mais do que o dia todo no consultório, o emprego que eu tinha no estado. E foi aí que eu comecei a tomar decisões sérias na vida, principalmente pela perspectiva de futuro, aonde eu estaria se eu continuasse a minha profissão e como eu poderia estar se eu me inserisse numa área de perspectiva ilimitada de crescimento. Em uma situação muito mais confortável. Hoje eu posso morar num lugar maravilhoso, eu hoje posso ter todas as coisas que a gente tem como sonhos. Comecei um negócio muito novo, com 20 anos de idade, então sempre fui apaixonado por carro, né? A gente via algumas pessoas andando com carro, a gente pensava, pô, será que um dia a gente também vai né, conquistar esses bens materiais também? E o mais incrível, com 7 anos eu comprei meu primeiro Porsche. Foi muito divertido a gente comprar os carros dos sonhos, a gente passear, brincar junto com os amigos. Esses são alguns benefícios do nosso negócio. E realmente hoje a gente leva a vida dos sonhos. A gente pode viajar para onde a gente quer, né, ter uma vida super confortável e sem abrir mão do tempo para a família. O que eu mais gosto é que você pode aprender como administrar o seu dinheiro, como aprender a se tornar uma pessoa melhor, como aprender a cuidar do seu corpo, como aprender a motivar outras pessoas. Então você não precisa ter preocupação de que eu não sei. Você pode aprender. Nós já temos uma liderança formada aqui no Brasil que pode te ensinar a fazer tudo isso. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, preste muita atenção,
comece, investigue, vai atrás, tá? Junta com a pessoa que te convidou, fala com ela, entendeu? Pergunta tudo, a gente adora as pessoas que perguntam. Eu vou te dizer o segredo desse negócio para você aprender. É você, depois deste vídeo, você ficar um pouquinho melhor. Depois ir numa reunião e ficar um pouquinho melhor. E depois um pouquinho melhor e um pouquinho melhor. Sabe por quê? Porque você está me vendo agora falar aqui, 20 anos depois, e deve pensar assim, pô, esse cara aí já nasceu com o dom da palavra, esse cara já nasceu com o dom de falar. Deixa eu te falar um negócio. Se você fizer o que eu faço durante 20 anos, você vai ser tão bom ou 10 vezes melhor do que eu. Eu havia assumido alguns compromissos financeiros e eu estava preocupado em não conseguir pagá-los, quando no final de 2011... uma pessoa, um conhecido nosso, me falou que já no primeiro mês eu consegui praticamente restabelecer o meu poder de compra, e no segundo mês melhorou ainda mais, no terceiro foi melhor ainda. Tive a sorte de encontrar e que hoje eu considero uma empresa longeva, e penso que isso aqui é para o resto da vida. Agora, de mais de 50 anos, finalmente a gente conseguiu uma qualidade de vida que até então não tinha. Eu percebi que a saída do poço é para cima. Fui da roça, vim para São Paulo, trabalhei de cabeleireiro, metalúrgico, né? Entrou na minha vida para fazer a mudança, mudou a minha vida, a vida da minha família. Hoje dirigimos bom carro, boa casa, e nós crescemos pessoal e profissionalmente. Quando você quer algo, você faz acontecer. Estar nesse local, ser reconhecido desse jeito. A empresa hoje nos tem como pessoas importantes. Então a gente só tem que fazer com que outras pessoas, e as pessoas que acreditaram na gente, que elas também tenham as mesmas coisas que nós conquistamos. E por isso continuamos a fazer o trabalho. Eu aprendi que quanto mais pessoas a gente ajuda, mais resultado a gente tem. Quando a gente se conheceu, eu era vendedor de planos funerários e ela era vendedora de verdura. Então, quando a gente chegou aqui, o nosso sonho era ganhar 10 mil reais por mês, a gente sempre sonhou com isso. Eu sempre disse para o meu pai que eu iria ser uma pessoa bem-sucedida. Uma das coisas que eu lamento é que ele não conseguiu esperar para ver esse momento. Eu só fico torcendo para que ele, de algum lugar, esteja vendo tudo isso que está acontecendo. O dia que eu recebi a Mercedes, parecia que eu tinha voltado a ser criança. A gente conseguiu não só melhorar nossas vidas, mas melhorar a vida da nossa família toda. A nossa meta agora é aumentar a nossa possibilidade de ajudar pessoas. Eu conheci há 2 anos e 8 meses, foi a convite de um grande amigo meu. Hoje a gente é sócio nesse negócio. Fiquei meio desconfiado no começo, porque ele falou que tinha um projeto revolucionário para me apresentar, normal, mas fui até ele, assisti uma apresentação e realmente fiquei apaixonado pela proposta da empresa. Hoje eu sou realmente fascinado. Acho que o ponto principal aí que eu escolhi foi por ter perfil empreendedor. Sempre gostei de novos desafios, de empreender, de tentar novas oportunidades. Ela apareceu no momento certo na minha vida, não pensei 2 vezes, vi o potencial que a gente tinha de alavancagem, principalmente financeira, e acabei abraçando essa oportunidade. E hoje eu estou aqui num nível bastante considerável dentro da empresa, por ter feito o simples. Eu entrei no projeto principalmente pelo ganho financeiro, só que hoje eu estou já há 2 anos e 8 meses, e o que me mantém nesse negócio hoje é o fato de a gente poder ajudar diversas pessoas. Então, nesse negócio a gente não muda só a nossa vida, mas a gente pode mudar a vida de milhares de pessoas. Eu tenho uma organização aí com mais de 7 mil pessoas e com certeza eu já mudei a vida de muitas delas. E a minha meta é continuar mudando, fazendo com que cada pessoa realize seu sonho, conquiste seus objetivos. Você consegue realizar isso e deixar muitas pessoas mais felizes aí. Eu nunca trabalhei com vendas diretas, mas já ouvi falar muita coisa sobre vendas diretas, mas isso não era o suficiente para eu ou gostar ou criticar a indústria de vendas diretas. Então eu fui a fundo desse mercado, dessa indústria, vi que era um mercado bilionário, comecei a ter mais informações e comecei a atuar com mais profissionalismo nesse negócio. Acho que o que me chamou a atenção nesse negócio, na empresa principalmente, foram os números, né, da empresa. Quando eu conheci a oportunidade, eu fui atrás de informação e vi que a empresa era... E não pensei 2 vezes, entrei no projeto. Depois eu entendi como que era trabalhar com a progressão geométrica. Isso me chamou muito a atenção, o fato de a gente poder dormir e estar ganhando dinheiro.
Poderia dizer que na minha vida mudou tudo depois que eu comecei esse projeto. Demorei um ano aí para me adaptar nesse novo negócio, eu não conhecia, então aprendi. Só que depois de um ano que o negócio já estava caminhando, eu vi que toda a minha rotina de trabalho, todos os meus objetivos pessoais, de vida, eles mudaram. E hoje eu posso dizer que eu tenho um negócio que eu acho que ia ser muito difícil eu ter em outros negócios, no plano tradicional, que é a questão da liberdade, né? Liberdade não tem preço, e eu consegui construir isso, e acho que relativamente novo, com 29 anos, eu já tenho uma opção aí na minha rotina muito, muito favorável, muito gostosa. Vou para o parque com meu filho de 8 meses, 2 horas da tarde, em plena segunda-feira. Isso favorece muito minhas questões familiares, meus valores. Ela possibilita não só o ganho financeiro, mas também você construir outras coisas. E o que eu quis construir nesse negócio, a fundo mesmo, era essa questão da liberdade. Então hoje eu estou bastante satisfeito com isso. Se todo mundo fizer o que tem que ser feito, todo mundo vai ter resultado. Então o que eu fiz é que talvez a maioria das pessoas não fazem, que é o quê? É copiar o que já está dando certo. Então é a gente pegar uma pessoa que já teve um resultado e realmente seguir à risca o que ela fez para a gente poder também colher esses frutos. Então, desde o começo que eu entrei, eu acabei me aconselhando com meus patrocinadores, com as pessoas que me colocaram no negócio e seguir a fundo isso. Então, não tem segredo o nosso negócio é extremamente simples, é a gente apresentar a oportunidade para o máximo de pessoas possível. E a gente fazendo isso e dando o suporte adequado para cada uma dessas pessoas, com certeza a gente tem resultado. Então, é isso que eu fiz, faço, e vou continuar fazendo, apresentar a oportunidade para as pessoas e dar o suporte adequado para cada uma delas. Eu não gosto, eu sou realmente apaixonado, eu amo, para mim é um projeto de vida. Como eu falei, eu entrei pelo dinheiro, só que hoje o que me mantém no negócio são diversas outras coisas. Construí grandes amizades nesse negócio que eu vou levar para o resto da minha vida, valores que a gente construiu, desenvolvimento pessoal que eu tive aqui nesse negócio, eu acho que eu não teria em 1, 2, 5, 10 anos aí afora, desenvolvendo cursos, fazendo cursos. Então, o que eu aprendi aqui é inigualável. Então, eu sou realmente apaixonado. Eu acho que hoje eu não mudaria nada. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar ajudando as pessoas a terem seus resultados. Hoje eu estou no melhor momento da minha vida. Eu sempre fui um cara que trabalhei demais, então muitas vezes eu ficava a desejar com relação a tempo com algumas pessoas, principalmente minha família, e hoje eu consegui construir um negócio. Como eu falei, a liberdade que eu tenho, hoje eu tenho tempo, muito mais tempo para dedicar para minha mulher, para meu filho, todas as premiações que eu já ganhei nessa empresa, acho que não somaria nem 1/10 do que eu ganhei aí no mercado tradicional, em outros negócios. Então a gente tem aqui um negócio muito forte na nossa mão, que basta a gente dedicar, basta a gente se comprometer, o mínimo que seja, com simplicidade, que a gente pode construir algo que a gente nunca imaginou. O conselho que eu posso passar para algumas pessoas, principalmente os novos, é o que eu sempre fiz, é ter foco. Eu sempre tive foco nessa caminhada, em 2 anos e 8 meses. Todo dia que eu acordo, é o meu primeiro dia e eu vou atrás dos meus objetivos. Então é ter foco, determinação, saber o porquê está fazendo, ajuda muito a te manter no negócio. Então, descubra esse porquê, pessoal, por que você entrou nesse negócio e vai trabalhando esse motivo diariamente, porque esse motivo é o que vai superar todas as barreiras que você vai passar no negócio, os desafios, os nãos que você tomar por aí, certo? E muita coisa mudou na minha vida em 3 anos que eu tenho trabalhando com essa empresa. Quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei com 3 anos de idade, cheguei criança ainda. E o meu pai, chegando do Nordeste aqui, foi trabalhar em obra. E isso determinou, assim, coisas muito ruins para a minha vida e de toda a minha família, inclusive dos meus irmãos. Quando a pessoa escolhe trabalhar com alguma coisa onde o salário dela é pequeno, isso traz qualidade de vida insignificante, de muito sofrimento para os filhos, né? Eu comecei estudando em colégio público, mas quando eu precisei de livros, meu pai não teve condições de arcar com as despesas do meu colégio, eu tive que acabar parando de estudar para trabalhar. Trabalhei como jardineiro até 17, 18 anos de idade. Quando eu completei a maioridade, aí eu fui trabalhar em posto de gasolina. Uns 21 anos de idade, eu vi que trabalhar de empregado para os outros não tinha futuro. Foi quando eu decidi montar meus próprios negócios. 9 anos antes de eu conhecer essa empresa, em sociedade com a minha irmã, meu cunhado, nós abrimos uma panificadora na nossa cidade, no Paranoá. Só que nesse caso, eu tinha um prédio, um imóvel, que só tinha somente uma laje. E eu comecei a querer terminar esse prédio, essa obra.
Eu precisei ir ao banco e fazer um empréstimo para terminar o prédio. E esse empréstimo que eu fiz, de mais ou menos uns 80 mil reais para terminar essa obra na época, como tinha havido um desequilíbrio no meu orçamento, eu não consegui pagar as parcelas que eu tinha feito com o banco. E de 2003 até 2007, eu vivi os piores momentos da minha vida. Quando eu conheci essa empresa, eu devia mais de 300 mil reais. Eu não tinha paz, a minha família estava vivendo situação difícil, faltava tudo dentro da minha casa, topo de sofrimento para mim. Foi quando chegaram assaltantes na porta da minha padaria para assaltar, e meu pai se levantou, se assustou com aquilo ali, o cara deu um tiro, assim, a queima-roupa no rosto do meu pai, chegou a queimar toda a sobrancelha dele com a pólvora, e a verdade é que a bala foi Deus que colocou a mão, que eu não sei o que aconteceu, quase que eu perdi meu pai na frente da minha padaria. Isso foi muito difícil para mim. Outra vez também teve um assalto, minha filha estava dentro da panificadora, o rapaz lá fez a minha filha de refém, e tudo isso foi acumulando no meu coração, e eu clamando a Deus porque estava difícil. Então foi quando um amigo meu, que trabalhava numa outra empresa, ele conhecia, e ele começou a me falar dessa empresa e de produtos e não sei o que. Eu digo, mas rapaz, eu já estou com uma padaria, 14 empregados, não está dando certo, e esse negócio aí? Não sei o que. O cara ficou insistindo 3 meses comigo para mim participar de uma O, e eu fazendo pouco caso. Eu dizia, eu não tenho tempo, eu não quero, não tenho tempo, não tenho tempo. Chegou o ponto de eu ficar aborrecido com essa pessoa que estava me convidando, e eu chateado mesmo. Eu falei, olha, eu vou nessa reunião para mim não apelar com esse cara. Eu pensei comigo, e aí disse, olha, você ganha dinheiro, você ajuda pessoas e indica pessoas, você ganha também, a empresa lhe paga. Eu digo, é o meu negócio. O que determinou mesmo eu fazer esse negócio foi, além da oportunidade que eu visualizei, foi eu ter um pitbull na minha cola de 300 mil reais que eu devia. Eu acredito hoje que esses 300 mil que eu devia, para mim, em vez de ser uma coisa ruim, para mim se tornou uma coisa boa, que me fez ficar humilde e olhar uma coisa nova para a minha vida. Porque se minha padaria tivesse me rendendo 1.000, 2.000, e eu tivesse com saldo positivo, sem dever a ninguém, de repente eu não tinha dado ouvido. Eu conheci a oportunidade, mas me faltava algo, o capital para começar o negócio. Então, o que eu fiz? Eu pedi 1.000 reais emprestado a uma pessoa. E essa pessoa confiou em mim. Eu peguei 1.000 reais. Peguei desse dinheiro R$ 88,90 e fui numa loja de terno que estava vendendo terno em promoção. Tinha uma promoção lá. Eu fui lá e comprei um terno. Porque eu vi que eu estava agora numa multinacional e eu precisava me comportar como tal, para representar essa empresa. E ali eu já fui, entreguei os produtos, já fiz outro pedido, comecei a convidar amigos, sabe? E logo coloquei 8 amigos na minha organização. E aí a coisa começou a funcionar. Como a padaria estava numa situação de falência, eu chamei a minha irmã e conversei com ela e com meu cunhado. Eu disse, olha, a partir de hoje, você toma conta dessa panificadora, dessa padaria. Porque eu quero agora ficar livre para me fazer esse negócio novo, esse empreendimento novo. Eu tinha enxergado que eu ia conseguir mudar a minha vida. Eu sei dizer que no mês de novembro foi o meu primeiro mês. Eu trabalhei do dia 5 até o último dia de novembro de 2007. No dia 15 de dezembro de 2007 veio o meu primeiro bônus. Eu recebi 900 e poucos reais no primeiro bônus. Eu disse, meu Deus do céu, com tão pouco eu já ganhei isso. Eu entendi que o meu patrocinador já tinha me trazido para dentro da mina de ouro. Eu precisava fazer a minha parte. E eu comecei a me preparar para me poder ajudar pessoas. E aí esses 8 amigos que entraram comigo, eu comecei a me dedicar. Eu dizia, traga seus amigos para aqui, que eu vou dar treinamento, vou fazer reunião. Eu ia na casa de um, de outro. E aí veio o mês de dezembro, foi o meu segundo mês de dezembro de 2007. Eu recebi 3.200 e poucos reais pelo segundo mês de trabalho, só de bônus. Aí veio janeiro de 2008. E esse ano de 2008, a minha vida ela começou a mudar. E aí eu comecei a pagar minhas contas. Eu ganhei 158 mil reais em 2009. Esse dinheiro todo eu paguei conta. Em fevereiro de 2010,
eu fico muito alegre para falar isso. Foi quando eu vi o meu nome limpo. Quando eu pude entrar numa agência bancária e dizer, olha, minha conta, coloca a minha conta para funcionar. Eu preciso de um cartão de crédito. O que eu posso afirmar é que eu paguei mais de 300 mil reais. Então, que há outras empresas, há. Esse trabalho nessa empresa, essa linha de produto, não tem nada igual. De março de 2010 para cá, tudo mudou. Porque depois que eu liquidei minhas dívidas, eu já saí dessa dívida com a renda de mais de 20 mil reais por mês. Então ali eu comecei a fazer planos, projetos. E como todo homem sonha em ter um carro. E eu fui numa loja, comprei, escolhi uma Santa Fé. E logo foi assim, amor à primeira vista. Hoje eu estou reformando, eu tenho 2 imóveis, 2 prédios comerciais, alugados. Estou reformando minha casa e o projeto de ter casas. Agora, casas de alto padrão aqui em Brasília, que agora dá para a gente sonhar. Eu sei que muitas pessoas dentro desse nosso Brasil, às vezes eu encontro pessoas por aí e a gente fala, convida para conhecer a empresa. Não, eu já conheço. Você acha que você ia trabalhar para os outros se você conhecesse assim, essa oportunidade? É porque você não conhece. Mas olha, para quem precisa de uma oportunidade e quer realmente uma coisa que não tem como dar errado, se você for uma pessoa de luta, uma pessoa trabalhadora, esforçada, venha se juntar conosco. Então é uma coisa muito segura para você fazer. Eu vejo por esse lado. É uma coisa que você pode convidar os seus amigos para se juntar com você, que todos vão mudar de vida. Eu me casei com 16 anos, fiquei grávida logo em seguida. Com 17 anos fui mãe da minha primeira filha e eu sempre trabalhando como faxineira, pegava os trem ali 4 horas da manhã para estar na Avenida Paulista em São Paulo, às 7 horas. Com 19 anos fiquei grávida do meu segundo filho e com 27 anos tive a minha caçula e ele, como toda a vida foi chefe de cozinha, nós montamos um restaurante em Cotia com 5 mesas e 4 cadeiras. Então ele cozinhava e eu era balconista, garçonete. Fechamos o restaurante porque estourou um botijão. Aí foi aonde que nós mudamos de profissão, começamos a vender peixe. Aí conseguimos comprar uma Kombi, aí a coisa começou a crescer. Resultado, tivemos 5 peixarias dentro de Itapevi. E aí foi desapropriada onde era a nossa peixaria. Aí tivemos que já fechar a primeira. E assim por diante foi até fechar todas as 5 peixarias. Aí depois tivemos material de construção e aí foi até que aconteceu o acidente. Ele era o motorista do caminhão e nesse dia ele estava muito cansado e ele falou, olha Neide, hoje você contrata um motorista. Quando desceu a serra, não conseguiu engatar mais a marcha e aí o motorista pulou fora do caminhão e ele não conseguiu sair. E aí o caminhão virou na serra de ponta cabeça e no final da serra encontrou uma carreta. Deu de frente com a carreta, a gabina entrou debaixo dessa carreta, que partiu a carreta de cima embaixo. Quando eu vi o nosso caminhão, a polícia guinchando o nosso caminhão e a outra carreta, eu gritava muito porque eu queria o meu marido. Porque eu sabia que ele não tinha sobrevivido daquele acidente, porque a gabine tinha moído, virado um pastel, e ele estava lá dentro. Ainda perguntei para a polícia, falei, e o meu marido? Ele disse se ele tinha ataque epilético. Eu falei, não, ele saiu daqui que nem um frango destroncado, né, com um ferro na cabeça. E ali eu comecei a gritar muito, desesperada que eu queria o meu marido. Nessa hora, tinha uns motoqueiros assaltando as pessoas que estavam no carro. E quando eu dei de frente com a arma, que eu comecei a gritar, ele mirou a arma. No que ele atirou, eu me joguei numa ribanceira. Caí lá embaixo nessa ribanceira e voltei de lá com meu pé quebrado. Quando eu consegui encontrar ele, já era 10 horas da noite. Ele já estava todo preparado para ir para a cirurgia. Nisso, meu pé já estava todo preto, né? Porque eu também tive fratura exposta. Quando foi 5h30 da manhã, o médico gritava pelo corredor, quem é Neide Guimarães? Eu falei, ai meu Deus, ele, né, faleceu. Aí o médico disse, não, a cirurgia dele foi um sucesso, esse homem tem o anjo da guarda. E ali, graças a Deus, ele teve uma recuperação muito rápida, né? Só que ali eu saí também com meu pé engessado e foi nós dois para casa. Imaginou o dia seguinte, o depósito fechado, o caminhão não deu nem para vender para o ferro velho, e da noite para o dia assim nós perdemos tudo.
Um amigo meu, por nome de seu Laudelino, que disse, olha Paulo, eu vou levar você e a Neidinha para recuperar, ficar uns 15 dias no meu apartamento lá na praia. Viemos só com a roupa do corpo. E a gente dormia no chão, porque não tinha colchão. Aí a gente se juntava nós dois e as crianças e quanto mais perto estava, era melhor por causa do frio. A Neide começou a trabalhar aqui de faxineira e quando eu liguei pro meu genro falou para mim, não, eu vou para aí também, meu genro e minha filha. Aí nós pegamos, ele trouxe um fusquinha, eu lembro na época, um fusquinha azul, e nós se enfiava dentro daquele fusquinha 7 aqui em Bomba para nós limpar apartamentos. Porque o pessoal vinha para alocar o apartamento, vinha de longe, eles faziam compra, deixava, e aquele resto que deixava que nós sustentava a nossa casa. Aí o Lino chegou, falou, eu tenho um negócio bom que vai mudar a nossa vida. Se veste como uma empresária, bonita, se arruma bonitinha. Quando ela chegou no dono, era 6 horas da manhã, por dono do posto de gasolina, que ela passava todo dia de manhã para pegar o ônibus para vir para cá. Aí ela chegou e falou, olha, agora eu sou uma empresária. Aí ela chegou e pegou um folder e mostrou para ele. Eu falei, ó, senhor, dá uma lida nisso aqui. Aí como a Neide não sabia fazer conta, ela chegou para minha filha pequena e falou, faz a conta aqui, vê quanto que a mãe ganhou nesse dia. Quando eu cheguei em casa, que o meu lucro deu R$208, eu falei, nunca mais eu vou trabalhar de faxineira. Se eu levo 30 dias para ganhar 300 e eu já ganhei 208 agora, eu fiquei assim, voltei para casa e, meu Deus, próximo. Peguei aquele lucro, mandei ele e a minha filha para São Paulo. Aí ele foi para Jaboticabal, aonde que colocou a primeira linha nossa. E nisso, com 4 meses, nós conquistamos a nossa gerência. Para quem ganhava R$300 por mês e sobrevivendo com aquele dinheiro, o nosso salário de gerente foi R$4.700. Nós não sabíamos nem o que fazer com o dinheiro, né? E ali a gente começou a visualizar a grandiosidade, a mina de ouro que nós estava na mão. Aí nós começamos a compartilhar essa mina de ouro. Tanto que hoje a minha rede é faxineira, é analfabeta, é peixeira. Tem várias pessoas que são gerentes da minha organização hoje que tinham a situação pior do que a minha, que é a coisa mais terrível. Eu acredito que para uma mulher é chegar o dia de pagar o aluguel e não ter o dinheiro. Isso me marcava muito, porque a gente tirava daqueles 300, 180, e quando ia fazer as contas, não dava. Então, chegava sempre a pagar água e ficava sem luz. Isso me emociona muito, porque era uma vida muito sofrida. Tudo era regrado. Então, quando nós pegamos o nosso primeiro salário, que, meu Deus, o que nós fez? Dentro de 4 meses, é muito pouco tempo. Aí, passei nessa rua, lá em Tijucas, e estava uma placa, vende-se. E eu saí à procura daquele terreno, o dono daquele terreno, e perguntei para ele, tem um terreno ali que está a placa vendido? Aí ele disse assim, não, aquele terreno está à venda. Eu falei, não, está lá uma placa vendida. Eu fui no supermercado, comprei uma cartolina e pus, vendido. Esse terreno vai ser meu. Foi. Aí perguntei para ele, quanto que o senhor está pedindo nesse terreno? Ele falou, eu quero 16 mil à vista. Meus irmãos veio, fizeram a minha casa em Tijuca. Linda a casa, uma casa dos sonhos. E na época eu já estava ganhando 7, 8 mil reais. Juntei ali 3 pagamentos, paguei à vista aquele terreno. Foi aonde que eu comecei a aprender a ler, aprender a escrever, comecei a comprar livros. Eu sempre digo que se eu fui pobre algum dia, eu não me lembro. A minha casa hoje, eu vendi ela por 250 mil reais. Dei entrada numa cobertura no valor de 700 mil. Né? Aí esse outro apartamento aqui que foi com a divisão de lucro do ano retrasado. Ganhei 38 mil reais. Acabamos de chegar agora de Buenos Aires. É a 4ª divisão de lucro que eu participo. Então sempre com as divisões de lucro eu dou entrada nos imóveis que eu tenho. Eu tenho mais de 1.800.000 reais só de imóveis. Hoje eu tenho 2 carros na garagem. Eu ganho $800 da empresa para pagar o meu carro, que é um Jetta. Já conheci vários lugares onde que nunca passou na minha cabeça. Eu conheci a Disney, andar de barco no Grand Canyon, aquilo é um sonho. Eu falo que essa empresa na minha vida foi assim uma tábua de salvação.
Quando eu falo dela, me emociono bastante, porque aonde que aqui no mercado tradicional hoje tem uma empresa que dá a oportunidade para uma ex-analfabeta? Não tem, não existe. Jamais eu estaria onde eu estou se eu estivesse trabalhando de faxineira. Hoje eu estaria ganhando R$540, que é o salário mínimo. Então, se você acreditar que você pode, você pode. Qualquer um pode. Eu sou ex-faxineira, ex-analfabeta, sei ler, escrever meu nome e fazer sua conta demais. E você que tem um canudo na mão, não pode? Deve. E quem não tem, faça que nem eu. Com atitude e determinação que você vai conseguir também. Eu nasci em Itapevi e eu ficava cuidando da casa, porque eu era mais velha. E eu levava meus irmãos para a escola, eu que fazia matrícula. Quando eu estava terminando o magistério, com 17 anos, eu conheci o Lino Barbosa. Nasci no Agreste pernambucano. Meu pai tinha sítios de café, mas eu era filho único. E minha mãe nunca foi à escola. E as coisas iam muito bem até os 8 anos de idade. E aí aconteceu uma fatalidade. De repente, meu pai veio a falecer. E em seguida do falecimento do meu pai, teve um problema com a minha mãe, de saúde também, questão de dias. E depois teve um acidente comigo, onde um carro de boi passou por cima de mim. Já que minha mãe não tinha conhecimento algum de nada, ela perdeu tudo que tinha para fazer dinheiro para cuidar da nossa saúde. E aí nós ficamos a zero. Minha mãe pediu para alguém escrever uma carta para uma irmã dela que morava aqui em Itapetininga, interior de São Paulo. E contando o ocorrido. E ela disse, venha, né? Como um bom nordestino. A única coisa que a minha tia não disse era que já tinha 11 filhos e só meu tio que trabalhava. Agora eram mais 2 bocas para comer, 13 agora. Minha mãe logo conheceu uma outra pessoa e casou-se novamente. Mas eles também eram um analfabeto e um boia fria. E ele nos conduziu para o interior do interior de São Paulo, né? Para o meio do mato mesmo, para morar numa casinha de barro, né? Coberta de sapé, onde à noite tinha que procurar um lugar na cama onde não caísse chuva, né? Goteira. De vez em quando acordava com a cobra na cama. E assim foi. De 17 anos mudamos de volta para a cidade, onde eu comecei a trabalhar como ajudante de mecânico, fazer uma coisa, fazer outra, e nada me identificava. Até que me arrumaram e consegui um emprego numa loja de som, para instalar som em carro, né? E eu gostei daquilo. E eu comecei a trabalhar na Volkswagen, na autorizada Volkswagen. Trabalhei por mais 2 anos nessa aqui, conheci a dona Noêmia. Eu fui querer dar um beijo nela, ela não deixou. Falou que tinha que falar com o pai dela. Ah, bom, então eu vou, né? E quando eu cheguei lá, ela preparou uma mesa, a mãe dela. Tinha tudo nessa mesa para o café. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu era muito pobre. Pedi namoro, a mãe namoro. E o pai e a mãe perguntaram se eu trabalhava. O que eu tinha para oferecer. Eu falei que eu não tinha nada, não tinha um gato para puxar pro rabo. Mas tinha coragem para trabalhar. Eu terminei o magistério e nós casamos. Eu trabalhava de manhã, das 7 às 11, das 11 às 3 e das 4 às 8. Fazia 3 períodos. E chegava em casa, ainda tinha que fazer tudo os afazeres de casa. O Lino trabalhava também numa cidade próxima. Eu levantava 4 horas da manhã para fazer a marmita dele. E assim começou a nossa vida, né? Daí eu já estava trabalhando em Osasco, numa outra cidade, fazendo o curso à noite. Eu percebi uma coisa. Se eu continuasse trabalhando para outro homem, para outra mulher, eu ia realizar o sonho de outro homem, de outra mulher. Só tinha um jeito de realizar os meus sonhos. Era trabalhar para mim. Foi onde eu resolvi montar meu próprio negócio. Em 1º de janeiro de 84, eu resolvi montar uma loja de som, muito pequenininha. Eu trabalhava sozinho, eu atendia o cliente, eu fazia o serviço, eu ia ao banco, eu limpava o banheiro, eu comia marmita ali no fundo da loja. Em 9 meses, eu já tinha uma loja de 150 metros, 7 funcionários e uma secretária. Foi onde eu comprei casa própria em Cotia, carro para mim, carro para ela, e fomos crescendo. Nos 8, 10 primeiros anos de negócio próprio, foi só alegria. Foi aí onde eu conheci um amigo e montamos uma loja de automóveis. Crescemos. Aí conheci um cliente da oficina que mexia com ferro e aço para construção civil. Se eu montar um negócio desse, você trabalha comigo? Ele falou, trabalho.
montei um depósito de ferro-aço para a construção civil. Resumo da ópera. Por 18 anos eu fui comerciante, cheguei a ter 45 funcionários e 3 empresas. Mas aí faltou capacidade administrativa. Eu comecei a ter problemas financeiros, até que eu consegui quebrar de vez. E só sobrou a casa própria, que era uma casinha razoável, mais ou menos. E 120 mil reais de dívida nos bancos. Aí alguém me convidou para um negócio. Ele chegou na minha oficina um dia que eu estava triste e ele me falou que tinha um negócio que 2 a 5 anos, trabalhando de 2 a 3 horas por dia, ou seja, sacrificando os horários livres à noite e finais de semana, eu poderia mudar minha vida. E eu perguntei para ele o que era. Ele falou mais ou menos, eu falei, não me interessa. Quando eu vi que ele não desistia de mim, eu falei para ele, pô, você é japonês chato, danado. Vamos lá, pelo menos a gente assiste e diz para ele, olha, não é o que eu quero, não é isso, não é minha praia, pelo menos ele sai do meu pé. E nós fomos, e chegando lá, fizeram uma apresentação naquela noite, e eu gostei daquilo que eu vi. Não tentaram me vender nada que eu não quisesse comprar, não tentaram me fazer de bobo. E quando me mostraram o plano de ganho, né, o plano de crescimento, ou chama-se o plano de compensação, eu pensei, nossa, totalmente diferente daquilo que eu conheço. Mas daí tinha o problema. O ingresso, né? Iniciar o negócio. Disse para ela assim, já sei. Eu vou arrumar R$1.000 emprestado dos amigos que sobraram. E ela disse assim, você é doido, você já deve 120. Eu falei, quem deve 120 deve 121. Eu só sei que no outro dia, meio-dia, eu já estava com R$1.000 na mão. E levei acho que quase 2 meses para patrocinar a minha primeira pessoa. Mas nem por isto e deixei de em 6 meses me qualificar um gerente. Porque é o primeiro passo interessante. Eu acreditei por causa dele. Eu tinha certeza que ele ia conquistar. Então eu comecei a trabalhar forte e duro. Trabalhava nas minhas empresas durante o dia, fazia contatos e à noite fazia reuniões, apresentações. Com 3 anos e meio, eu já tinha pago todas as dívidas, já tinha comprado uma casa num condomínio fechado, uma casa de sonho com uma piscina aquecida, com piscineiro, com jardineiro, né? Pessoas que vinham trabalhar. E comprado uma Meriva 0 km para ela. E no mesmo momento, na mesma hora, saí da autorizada, a GM, e fui para Mercedes, comprei uma Mercedes C200 0 km. E daí para lá foi só alegria, as viagens, conquistado pela companhia, para cruzeiros marítimos, conhecendo outros países também, enfim. Os sonhos começaram a se tornar realidade. Nós temos 2 filhos. A partir do momento que eu comecei nessa atividade, eu comecei a ensinar para eles um sonho. Eles me ensinaram muito bem a sonhar. E que eu poderia. Me mostraram que tudo que eu quisesse eu poderia. Só ia depender de mim. Hoje eu trabalho porque eu sei que em pouco tempo eu posso estar conquistando todos os meus sonhos e depois ficar tranquilo. Tenho sonhos materiais. Não temos o estresse com o dia de amanhã, o mês, o ano que vem. Para 10, 20, 30 anos para frente, não temos mais preocupação com dinheiro. Tanto nossa vida como a dele está garantida. É viver e não sobreviver. Você ter a oportunidade de contribuir com o teu próximo. Levando essa oportunidade aonde tiver um sonhador, alguém com uma necessidade e um desejo ardente de ser extraordinário e de trabalhar, de se sacrificar, pagar o preço para ter um sucesso e dizer, eu também venci. Para você se transformar, ser um ser humano melhor. Este negócio nosso é isto. Tornar-se melhor a cada dia. E aí você começa a ver a vida com outro prisma, né? Por um outro parâmetro, por um outro ângulo. Dizendo, tudo de bom, é maravilhoso, é incrível, é fantástico. E eu gosto disso. Isto é viver.